Olá, pessoal. Então, a gente continua nessa videoaula o nosso estudo de integrais triplas sobre regiões gerais, ou seja, regiões que não são caixas retangulares de R3. Então, nós vamos ver aqui como descrever regiões como regiões do tipo 3. Lembrando que uma mesma região pode ser descrita como região do tipo 1, 2 ou 3, a princípio. E uma descrição do tipo 3 significa que a gente vai olhar para a nossa região sólida E e vai olhar primeiro para a variável y. Então, pensando que o eixo x, né, ele está nesse eixo para frente e para trás, por assim dizer, e o eixo z nessa direção para cima e para baixo, o eixo y seria esse deslocamento lateral, digamos assim, né, para a direita ou para a esquerda. Então, a gente vai olhar para o nosso sólido e a gente vai olhar primeiro para as superfícies que limitam esse sólido lateralmente, à direita e à esquerda, na direção do eixo y. E feito isso, a gente vai projetar todo o sólido no plano XZ. E é isso que está escrito aqui. Então, as superfícies que limitam lateralmente o sólido, no que diz respeito ao eixo Y, a gente coloca como funções y igual a uma função de x e z. E feitos esses limites de integração na variável y, a gente projeta tudo no plano XZ, e é essa região D que está aqui, de maneira bem semelhante ao que nós fizemos nas duas videoaulas anteriores. E mais uma vez nós vamos ver como que isso funciona num caso de um sólido, né, que está aqui num exemplo das notas de aula. A gente vai calcular a integral tripla da função x sobre a região sólida E, que ela está no primeiro octante, e é limitada por esses dois planos. Então, nós vamos primeiro esboçar esses dois planos. Mais uma vez, a gente pode usar o GeoGebra para isso, ou algum software equivalente, mas vamos esboçar aqui na mão mesmo, né, para a gente entender qual é o mecanismo, né, que define cada um desses planos, cada uma dessas superfícies, para a gente poder ter um pouco mais de autonomia e poder interpretar melhor o que esses softwares retornam para a gente. Então, vamos começar com esse plano x mais e igual a 1. Aqui nós temos uma superfície em um caso semelhante ao da videoaula anterior. A gente tem uma superfície definida por uma equação que depende apenas de duas variáveis, que são x e z. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar primeiro, como nós fizemos na videoaula anterior. Vamos olhar primeiro para o plano XZ, plano definido pelas duas variáveis que estão presentes aqui nessa equação. E a gente vai desenhar o que essa equação determina nesse plano. Certo? Então, essa equação determina algum tipo de curva aqui no plano XZ e uma superfície R3. Mas vamos começar visualizando a curva do plano XZ. Então, essa equação define uma reta. A gente poderia escrever aqui z igual a menos x mais 1. E a forma da equação da reta, que nós já estamos habituados, só que com z no lugar de y, aqui no eixo vertical. Então, essa é a curva que a gente obtém, curva no sentido mais amplo, né? Inclui todas as retas. Essa é a curva que a gente obtém no plano XZ. O que a gente obtém em R3 a partir disso? Mais uma vez, é como na videoaula anterior. A gente vai desenhar primeiro, no plano XZ, essa reta que nós desenhamos aqui em cima. Então, esse aqui é o plano XZ, certo? Lembrando que essa reta ela é infinita. Então, ela continua para x negativo lá atrás e continua para z negativo aqui embaixo. Mas a gente está desenhando apenas o que está aqui nesse primeiro octante, porque fica mais fácil de visualizar. E mais ainda, no nosso caso, o nosso sólido está no primeiro octante também. Então, o que acontece? O plano XZ ele é definido por y igual a zero, certo? Todo mundo que tem y positivo está para cá, todo mundo que tem y negativo está para o outro lado. O plano XZ é exatamente o que divide essas duas regiões do espaço, que tem y positivo ou y negativo. Então, no plano XZ, quando y é igual a zero, a gente obtém essa reta. O que acontece aqui quando y é igual a 2? Bem, quando y é igual a 2, a gente tem um plano igualzinho ao plano XZ, mas aqui na direção de y igual a 2. Eu não estou desenhando esse plano, mas a gente tem uma cópia desse plano XZ aqui quando y igual a 2, certo? É um plano
que tem distância 2 ao plano XZ. Então, o que acontece nesse plano y igual a 2? A nossa superfície, se x mais e igual a 1, ela tem uma interseção com esse plano. Que interseção é essa? É só substituir y igual a 2 nessa equação. Mas não faz diferença nenhuma, porque essa equação não depende da variável y. E a gente está fazendo uso justamente dessa característica dessa equação. Ela não depende de y. Então, para qualquer valor de y que a gente fixar, a gente pode substituir esse valor na equação e a gente vai encontrar a mesma coisa. Então, o que isso quer dizer? No plano y igual a 2, a gente tem uma reta igualzinha a essa. Então, a superfície que a gente obtém é essa aqui. É a repetição da reta que nós tínhamos inicialmente para todo valor de y, certo? Em particular, para y igual a 2, a gente tem aqui, ó, na hipotenusa desse triângulozinho, nessa hipotenusa, a gente tem uma cópia dessa reta aqui. Então, como que fica esse plano em R3? É uma repetição dessa reta, para infinitos valores de y positivo e também para infinitos valores de y negativo lá do outro lado. Então, esse é o método, por assim dizer, geral que a gente usa para entender superfícies que dependem apenas de duas variáveis, certo? A gente esboça a curva que a gente obtém no plano original, depois repete essa curva para todos os valores da outra variável, aqui ficou de fora da equação. Bem, então vou pedir agora para vocês pausarem o vídeo e esboçarem esse plano aqui, y mais 3z igual a 3. Sigam esse mesmo procedimento para tentar esboçar esse plano agora, certo? Então pausem o vídeo, tentem fazer isso, porque a gente já vai mostrar agora como que fica esse plano. Bem, então, y mais 3z igual a 3, a gente vai esboçar primeiro essa equação no plano yz. Isso define também uma reta, quando y é igual a 0, z é igual a 1, e quando z é igual a 0, y é igual a 3. Então, a gente vai esboçar agora essa reta em R3, no plano yz, mas em R3. Está aqui o esboço. E vamos olhar agora para um outro valor de x, por exemplo, esse aqui. Digamos que seja o x é igual a 2. Então, no plano x é igual a 2, a gente tem uma cópia. O plano x é igual a 2, ele é uma cópia do plano yz, a uma distância 2 do plano yz. Quando x é igual a 2, o que a gente obtém nessa equação? A mesma coisa. Então, a gente vai esboçar essa mesma reta aqui no plano x é igual a 2. Está aqui. Naturalmente, o desenho ele não está perfeito, né? Mas a ideia é essa. A uma distância de 2 unidades, a gente tem a mesma reta que a gente esboçou lá no plano yz. E esse é o nosso plano. Vamos só ajustar aqui um pouquinho o desenho. Está aqui o nosso plano. A repetição da reta que a gente obteve lá no plano yz para todo o valor de x. Por exemplo, aqui, para x é igual a 2. A gente tem na hipotenusa a mesma reta que está lá no plano yz. Certo? Então, agora, mais uma vez, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e ligarem os pontos, né? Ou seja, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem esboçar que região sólida é essa que está no primeiro octante e é delimitada por esses dois planos que a gente desenhou, certo? Então, tentem esboçar ou visualizar esse sólido, e aí a gente já vai dar continuidade procurando pelos limites de integração para calcular a integral tripla do enunciado, certo? Então, pause, tentem visualizar. Se quiser, podem usar software, né, para esboçar as superfícies e tentar visualizar o sólido. Mas o objetivo não é só ter o esboço em mãos, né? É ter o esboço e visualizar no esboço, mesmo que seja de um software, né? Visualizar nesse esboço onde que está cada uma das superfícies, né? E tentar enxergar melhor isso. Então, pausem o vídeo e agora a gente já vai mostrar como que fica o sólido. Bem, está aqui o sólido do nosso enunciado. Então, aqui a gente tem um sólido, né? Poligonal, por assim dizer. A gente tem nessa face aqui, dessa piramidezinha, nessa face, a gente tem o plano azul, certo? Esse traçado aqui é o traçado da reta x mais e igual a 1 no plano XZ, que é o que está aqui.
né? Essa reta vai se repetindo, formando esse plano até a interseção com o outro plano, que vem dessa reta aqui do plano YZ. Esse traçado aqui, esse segmento de reta, é esse que a gente fez, que vem do plano y mais 3z igual a 3, certo? Então, essa face é o plano amarelo e essa face aqui é o nosso plano azul. Então, agora eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo mais uma vez e pensarem na descrição do nosso sólido como um sólido do tipo 3. Então, a gente vai começar com a variável y. O que isso quer dizer? Lá dentro do nosso sólido, a gente vai se imaginar caminhando para a direita, no sentido, na direção de y positivo. Quando a gente está lá dentro do nosso sólido e caminha para a direita, no y positivo, qual é a superfície que a gente encontra? Qual é a superfície que limita o nosso sólido mais à direita, certo? Em outras palavras, se a gente caminhar na direção de y positivo, a gente sai do nosso sólido quando a gente atravessa qual superfície? É ela que vai determinar os maiores valores de y, certo? É o que vai entrar aqui, colocando o y como função de x e z. Analogamente, a gente lá de dentro do nosso sólido, a gente vai se imaginar caminhando para a esquerda. E a gente vai ter uma superfície limitando o nosso sólido mais à esquerda, né? Ou seja, caminhando na direção de y negativo, a gente sai do nosso sólido quando a gente atravessa qual superfície? É isso que vai entrar aqui quando para os menores valores de y, certo? Y é igual a uma função de x e z também. Lembrando que aqui pode aparecer y como função de x e z ou y constante, depende do exemplo. Bem, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai projetar todo esse nosso sólido no plano XZ. Então, a gente vai desenhar um plano XZ e vai desenhar nesse plano qual é a projeção, que a gente está chamando de D, do sólido no plano XZ, certo? Não deixem de fazer isso, desenhar o plano certinho, desenhar a projeção, pintar ela certinho, porque isso vai ajudar a gente na hora de encontrar os limites de integração. Mas por enquanto vamos fazer isso. Os limites de integração para a variável y e o esboço da projeção, certo? Tentem fazer essas duas coisas, pausem o vídeo, tentem fazer, e a gente já vai mostrar agora como que isso fica. Bem, então tá aqui. Os limites de integração para a variável y, como que eles são feitos? De dentro do sólido, caminhando na direção de y positivo, a gente se depara com essa face aqui à direita, que é um pedaço desse plano amarelo, certo? Então, o que vai entrar aqui como os maiores valores de y são aqueles fornecidos por esse plano amarelo. Só que a gente está colocando isso no formato y igual a função de x e z. Isolando o y aqui, o que a gente obtém? 3 menos 3z. É esse o nosso limite de integração para y superior. E o limite inferior para y, o que acontece? De dentro do nosso sólido, caminhando na direção de y negativo, a gente encontra o plano XZ. É essa superfície que limita o nosso sólido à esquerda. E esse plano XZ tem a equação y igual a zero. Então, está aqui o nosso intervalo de integração para y. E quando a gente projeta todo o sólido no plano XZ, o que a gente obtém é um triângulozinho lá no plano XZ. É esse aqui que eu pintei. Ele é delimitado por essa reta. X mais e igual a 1, certo? É a equação dessa retazinha aqui em R3 que define o plano, que é a outra face que nós destacamos anteriormente. Perfeito, feito isso, nós já fizemos tudo que nós deveríamos do ponto de vista espacial de R3. O que resta fazer agora? A gente vai montar os limites de integração nas variáveis x e z, como se nós estivéssemos em uma integral dupla. Agora o nosso raciocínio é no plano, certo? Nós já fizemos a primeira variável, já desenhamos a projeção. Agora o objetivo é descrever isso aqui olhando para o plano XZ mesmo, tá? Então, pausem o vídeo e montem esses limites de integração nas variáveis x e z, certo? Pausem o vídeo, tentem fazer isso e a gente já vai agora mostrar como ficam as variáveis x e z.
E é isso que a gente obtém. Então, a variável x ela fica de 0 até 1 e a variável z indo de 0 até a reta, certo? Lembrando que esse aqui é um erro relativamente comum na hora de descrever uma região como essa, certo? Lembre-se que limites de integração como esses descrevem sempre um retângulo. Se você não coloca uma variável em função da outra, nem a outra em função da uma, você está descrevendo um retângulo, que nesse caso é um quadrado. Então, esses limites de integração não podem descrever a nossa região porque ela é um triângulo, certo? A gente precisa colocar z em função de x no nosso intervalo de integração para z, aqui para essa região. E assim a gente pode montar a nossa integral tripla. Então, como que a gente fez isso? Como nós começamos com a variável y e projetamos no plano xz, está aqui a nossa variável y como a integral mais interna. E aí, a seguir, a gente tem aqui nas variáveis x e z a região D que nós destacamos em laranja. Então, como z está em função de x, z vem antes, e a variável x é aquela mais externa. Lembrando que aqui, por último, a gente tem um intervalo de números reais, certo? Então, não tem aqui, não vai aparecer nenhuma função de uma outra variável. Então, está montada a integral desse exemplo. Nós descrevemos essa região como uma região do tipo 3. Poderíamos ter feito uma coisa bastante análoga para descrever ela como uma região do tipo 2, como na videoaula anterior. Só que para descrever essa região como tipo 1 seria um pouco mais complicado. Tá? Então, o que é uma região do tipo 1? É aquela descrição em que a gente projeta no plano xy a região e olha para esse limite de integração primeiro na variável z. Qual é a superfície que está mais acima e qual a superfície que está mais abaixo. Bem, nós poderíamos projetar todo esse sólido no plano xy sem muitos problemas. A base do sólido no plano xy é um retângulo que a gente consegue descrever sem problemas. Só que na hora da gente pensar na superfície que limita esse sólido por cima, a gente teria um problema. Por quê? Porque se nós escolhermos um ponto mais ou menos aqui, imaginem um ponto no plano XY que está aqui em vermelho. Se nós começarmos a caminhar para cima, a gente vai encontrar um plano limitando o nosso sólido por cima, que é esse plano em azul. Mas agora, se nós escolhermos um ponto do plano XY, como esse aqui em verde, se a gente começar a caminhar para cima, o que a gente vai ver limitando o nosso sólido por cima? A gente vai ver um plano diferente que esse aqui em amarelo. Então, a gente não vai conseguir fazer um intervalo de integração só para a variável z para esse sólido, pensando nele como uma região do tipo 1. Seria necessário dividir o sólido em 2 para fazer isso. É possível, mas vocês podem considerar que é mais fácil pensar dessa maneira. De uma forma ou de outra, é importante a gente ter esse recurso, né? A gente tem que conseguir saber fazer de uma maneira, de outra também. Então, não é adequado a gente pensar em descrever todas as regiões como tipo 1. A gente tem que ter esse recurso, descrever a região como tipo 2 e tipo 3 também. Nesse caso, eu considero que é mais fácil descrever a região como tipo 3 aqui, mas também como tipo 2 também poderia ser feito. Certo? Então, faço a leitura das notas de aula e assistam a próxima videoaula, onde a gente vai começar a pensar em sistemas de coordenadas diferentes para integrais triplos. No caso da próxima videoaula, o sistema de coordenadas cilíndricas.